Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a filosofia política de Maquiavel. Muitos de nós talvez já tenham ouvido falar sobre o Maquiavel, ou maquiavelismo, ou sobre a pessoa maquiavélica. Ou seja, são termos que nós usamos muitas vezes, ou ouvimos falar, que demonstram uma conotação, uma propaganda que foi feita da obra desse autor, mas uma propaganda negativa. Ou seja, quando dizemos que uma pessoa é maquiavélica, geralmente estamos querendo dizer que ela é uma pessoa sem escrúpulo, que faz qualquer coisa para chegar ao poder, não se importa com os outros. Mas, no entanto, é importante termos em conta que trata-se de um mito, o mito do maquiavelismo, que foi decorrente justamente das propagandas promovidas lá no século XV pelos adversários de Maquiavel. Principalmente naquele contexto, o principal adversário era a própria igreja. Por quê? Maquiavel, ele dissocia, ele traz algumas inovações para épocas muito interessantes, e ele dissocia a política da moral. Então, e principalmente da moral cristã. Ele traz uma visão diferente. E ao fazer isso, ele o faz trazendo várias críticas, porque além de você encontrar a obra O Príncipe, que por sinal nós temos a questão de tradução, muitos autores mencionam que a tradução correta seria dos principados, o que já dá uma noção um pouquinho diferente. Quando se fala do príncipe, parece que você está direcionando apenas a uma pessoa em particular, embora a própria obra tem a dedicação a Lourenço de Médici, mas aqui, quando você tem a questão dos principados, você tem em conta sobre a questão dos reinos, sobre a questão dos governos, sobre quem está à frente. Então, seja uma noção um pouco diferente. Então, tem uma questão aqui em termos de tradução que dá um bom debate, por sinal. Mas, além dessa obra, o autor também escreveu outras que é interessante observarmos, como, por exemplo, os comentários dos escritos sobre a primeira década de Tito Livio, que são uma obra que é importante fazermos a leitura juntamente com O Príncipe de Maquiavel. Tem outras peças teatrais, como por exemplo a Mandrágora, que também é interessante para quem tiver a oportunidade de ler. Vale a pena, porque realmente o Maquiavel traz vários pontos interessantes, várias críticas. E aí você vai entender também com maior profundidade o porquê que se disseminou tanto a questão da ideia do autor maldito, do autor condenado, cuja obra buscou se condenar, inclusive. Ou seja, uma maneira de dizer, olha, você não pode ler tal obra, porque ela justamente simboliza a própria encarnação do mal, algo nesse sentido, ou seja, incorporando uma imagem muito negativa. Então, ou seja, por isso o mito do maquiavelismo. No entanto, a obra de Maquiavel é interessante termos em conta que ela está ligada com o contexto da época que ele viveu. E detalhe, pelo contexto e também o lugar. No caso, nós estamos falando de Maquiavel, é um autor italiano que escreve tendo em conta um contexto da Itália bastante conturbado. Nós temos vários conflitos internos da Itália, que busca justamente a Itália tinha problemas para se consolidar como um Estado forte. Também temos outros problemas ligados com nações que ameaçavam a soberania italiana, como por exemplo a Espanha e a França. Então são vários conflitos que Maquiavel está vivendo. E detalhe, Maquiavel, ao escrever sobre a obra, ele o faz baseado nas suas experiências. Ele atuou, inclusive juntamente com alguns governos no contexto da época, e na soma dessas experiências, ele traz sua reflexão e suas discussões sobre a política. E ele acaba renovando, trazendo um conceito que até hoje, dentro do universo da política, nós temos ou seja, uma visão de política um pouco diferente do que era o conceito clássico da filosofia política. Por exemplo, em outras aulas, vamos lá de Aristóteles, nós falávamos justamente da política como uma arte para promover o bem público. Falávamos de uma natureza, das formas justas e injustas, o que envolve uma forma ideal de governo. Porém, aqui com Maquiavel, nós vamos ter o que chamamos de realismo político. E aí vem a pergunta: mas, professor, o que vem a ser realismo político?
O realismo político é parte da ideia, até Maquiavel expressa muito bem isso nas suas obras, na sua obra, vou citar aqui o Príncipe, a realidade efetiva das coisas. Ou seja, quando nós falamos da política e da sociedade e das circunstâncias, nós não devemos simplesmente pressupor como as coisas deveriam ser, mas devemos partir do que elas são. Ou seja, como elas são. A partir disso é que nós devemos buscar as estratégias. Devemos contar com isso. Então, com isso, ele acaba rompendo com uma visão muito grande da época sobre o dever ser e também entrando para a questão do ser. Como a política de fato é. Então, ou seja, é uma questão bastante forte. Também, com isso, ele rompe tanto lá com o universo de Aristóteles e Platão, mas também com a própria Idade Média. Na Idade Média, nós temos toda uma discussão sobre a filosofia política, mas está ligado com a questão da divindade, com a natureza do poder, ligado ao universo divino, a ordem natural das coisas, como você falava. Só que aqui Maquiavel, a inovação dele é justamente trazer o quê? Traz a ideia da política como uma ordem natural, uma ordem construída pelo ser humano. Não simplesmente um elemento dado por um Deus ou pela própria natureza das coisas. Então, ou seja, é uma inovação para a época. E essa inovação, essa forma de perceber a política, ela acabou se tornando tão grande que o próprio Maquiavel é considerado por alguns autores como o fundador da ciência política. Muitos autores atribuem a ele esse campo do saber. Mas aqui entramos numa outra discussão que também é igualmente interessante. Mas vamos destacar que justamente quando o Maquiavel fala diante desse realismo político, devemos partir das coisas como elas são, não como deveriam ser. Como estão as circunstâncias e buscar estratégias a partir disso. E a partir dessa realidade concreta, nós, ou seja, vamos buscar, no caso, ver justamente Maquiavel, nós devemos considerar que a sociedade, ela não é tranquila. Não necessariamente tem uma ordem natural, perfeita, como a sociedade das abelhas, por exemplo. Não, na realidade, para Maquiavel, a sociedade ela está constantemente movida por um conjunto de forças, de conflitos, que movem a sociedade e modelam a sociedade. E detalhe, segundo ele, o poder, ele sempre está envolvido em um conjunto de incertezas enorme. Nada é estável dentro do universo da política. Só que, no entanto, o que ele menciona é o seguinte, o universo da política, ele é diferente da vida privada. Inclusive, tem muitas situações que, quando você vai falar da própria questão das estratégias, do modo de sobreviver na política, no campo em termos de valores, ele menciona que é importante sim ter uma ótica diferente do universo público e para o privado. Porque, detalhe, segundo ele, o mundo da política não leva ao céu. Aí, principalmente, a essência da política é o pior dos infernos, porque não existe certeza alguma. E justamente quando muitas coisas que você poderá contar, de repente não serão daquela forma. Então, ou seja, você tem que ter uma leitura, um desafio de fazer essa leitura. E para fazer essa leitura, ele começa trazendo a questão da natureza humana. Ou seja, poderíamos partir a princípio que o ser humano é bom por natureza, ou que o ser humano tem condições, uma predisposição. Ao ver dele algo bom. Na realidade, para Maquiavel, o que existe são interesses. O ser humano tem uma tendência egoísta, é uma característica do humano. Então, ou seja, segundo ele, temos uma frase aqui, o ser humano, ele é ingrato, volátil, dissimuladores, ou seja, covardes e ávidos por lucros. Ou seja, cada um busca um bem para si, em outras palavras. Então o ser humano não necessariamente seria alguém que busca necessariamente a salvação. Não, para o ver deles, tudo sempre tem um jogo político, um jogo de interesse. E ao ver desse autor, a partir disso, nós temos que dar uma atenção, principalmente quem for atuar na política, é importante dar uma atenção muito grande para uma disciplina, a história. Só que a história para ele não é simplesmente apenas um exercício para conhecer bastante, ter um vasto conhecimento sobre os acontecimentos. Mas mais do que isso, para ele funciona como uma espécie de manual da política. Porque o ser humano, ele já tem essa natureza egoísta,
tem essa tendência, e o que muda são os cenários, mas porém as estratégias, a busca, a mesquinharia humana, elas estão em vários períodos. E com isso o próprio Maquiavel diz, olha, a história ela não é retilínea, evolutiva. O ser humano ele não evolui no estágio melhor, pior para um melhor. Na realidade, a história tem seus altos e baixos, ela é cíclica, está em constante movimento. E com isso, se ela está em constante movimento, com altos e baixos, ao estudar a história, estudar as estratégias que determinados governantes tiveram, nós vamos acabar aprendendo de como lidar com as situações que estão no nosso presente, que estão aqui no caso precisamos ter uma leitura melhor. Então a história ela se transforma um manual importante dentro do universo da política. Ou seja, a consciência do jogo do poder implica sim um conhecimento da própria história. Isso na perspectiva do Maquiavel. Então, ou seja, Maquiavel, nesse sentido, é um autor que nos traz bastante discussões, e dentro dessas discussões, Maquiavel, ele traz uma discussão que está ligada, que é um grande ideal do Maquiavel, não é buscar a cidade justa ou feliz, mas sim a unidade. Ou seja, ele busca garantir a unidade do poder, a estabilidade política, esse seria o termo correto. Agora, segundo ele, além dessa questão da natureza humana, nós também temos um outro fator que leva à instabilidade, que leva justamente à anarquia, usando aqui o termo, embora aqui o conceito de anarquia aqui devemos deixar um ponto de interrogação, devemos deixar. Aqui vamos usar maneira convencional do cotidiano, ou seja, um contexto onde o conjunto de forças não impossibilita a vivência das pessoas, não há, no caso, uma organização capaz de garantir a sobrevivência. Porém, aqui no caso, quando nós falamos de Maquiavel, é interessante que tenhamos um outro fator, segundo ele, que há nesse conjunto de forças, ele vê que, por parte do povo, existe uma tendência das pessoas em geral em não querer ser dominadas ou oprimidas. E por parte dos grandes ou das elites, como alguns poderão falar, porque alguns vocabulários aqui são um pouquinho diferentes, são mais, no caso, modernos, mas no caso das elites, a tendência é o quê? Buscar oprimir, dominar o povo, usando dessa forma. Então sempre existe esse outro fator que também implica, ao ver dele, na possibilidade de levar uma situação de anarquia. Deixando bem claro que o termo anarquia aqui ele é um pouquinho mais vasto, e se nós estudarmos mais tarde, poderemos estar estudando, vamos ver que tem alguns conceitos que não é simplesmente um desgoverno, simplesmente. Mas aqui no contexto Maquiavel, sim. Vamos colocar no sentido de uma falta de governo, desgoverno. Vamos usar desta maneira. Agora, diante dessas problemáticas sobre estabilidade política, a grande questão é como encontrar um mecanismo que impõe a estabilidade nas relações. Ou seja, uma resposta ao que seria, que falamos anteriormente, aqui anarquia, da maneira como concebemos aqui, uma forma sem governo, onde não há estabilidade. É mais nesse sentido. Não no sentido convencional lá das teorias anarquistas, que aí não vou entrar nesse debate agora. Num outro momento podemos trazer essa discussão. A partir disso, o Maquiavel menciona o seguinte, olha, existem circunstâncias, principalmente quando há conflitos, uma sociedade está em guerra civil, por exemplo, que são favoráveis a um governo, ou necessitam até, um governo forte. No caso, a monarquia ou o principado, você vai poder encontrar, quando você utiliza a palavrinha principado, na época era muito comum, mas no caso a monarquia vai se tornar o quê? Um elemento importante. Mas porque você precisa, no caso, um poder forte, capaz de dar estabilidade para aquele momento. Então, nesse sentido, a monarquia ela tem essa importância nesse contexto de conflitos. Porém, aí muitos poderiam dizer, Maquiavel só privilegiou as estratégias para chegar ao poder, ensinou como os príncipes, os reis chegarem ao poder. Alguns poderão trazer essa discussão, o que é bastante problemática. Outros dizem, não, Maquiavel ensinou como o poder funciona. E com isso, o povo aprendendo isso poderá, no caso, ter uma visão diferente e poderá atuar a seu favor. Mas o fato que, quando nós temos no contexto Maquiavel, você pode trazer algumas interpretações interessantes. Por exemplo, jamais, no caso, um governo fará pelo povo o que o povo não fizer por si mesmo.
Ou seja, aqui dá uma interpretação, um debate muito interessante, que poderíamos mencionar se é correto ou não esse princípio, dá um debate bem aprofundado e com várias bibliografias aí que podemos estar explorando. Agora, o Maquiavel, ele não necessariamente defendeu a monarquia, embora, quando se falar lá do príncipe, você encontra uma discussão mais forte em torno disso. Agora, quando você vai encontrar a outra obra que eu citei anteriormente, que é, no caso, os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, você vai encontrar muitos elementos ligados à possibilidade do que? Da república. A república. No caso, a república, ou seja, ela necessita de condições favoráveis para que execute. Mas a república já pressupõe, e por isso podemos dizer que Maquiavel, ele traz esse ideal republicano, onde nós temos a questão da divisão dos 3 poderes, onde nós temos a possibilidade da própria eleição, nós podemos trazer isso. Então temos a questão do ideal republicano. Mas para isso temos que ter condições mais favoráveis ao ver de Maquiavel. Do contrário, teremos problemas. Agora, de qualquer forma, para quem chegar ao poder, Maquiavel, ele traz justamente uma discussão bastante interessante, porque quem vai assumir o poder, independente seja uma monarquia ou uma república, ele terá a questão da fortuna e da virtude, 2 termos muito importantes em Maquiavel. E como se ligam a esse debate sobre estabilidade? Até é interessante olharmos que aqui usamos o termo virtude, o termo clássico de virtude, o aretela dos gregos, máximo de excelência. Só que agora o máximo de excelência, ou melhor, não necessariamente esteja ligado a uma qualidade moral no sentido cristão, ou uma situação ligada lá com Aristóteles, um Platão, até mesmo Sócrates e assim por diante. Ou com o ideal da cidade justa e feliz. Mas está ligado justamente com a questão da capacidade de fazer essa leitura política, do jogo político, do conjunto de forças, e saber agir para obter o poder. Isso vale tanto para o monarca quanto uma situação, uma vida republicana. O que muda são as circunstâncias. A vida republicana já pressupõe um ambiente com condições mais estabilizadas. Agora, quem for capaz de fazer essa leitura terá condições de chegar ao poder. Agora, o Maquiavel menciona o seguinte, que nessa trama nós temos também a questão da fortuna. Muitos poderiam dizer, a fortuna tem a ver com dinheiro. Não, a fortuna aqui, até o Maquiavel resgata, né? Se você quiser pesquisar, poderá encontrar a fortuna ligada à mitologia romana, a deusa da fortuna. E no caso, a deusa da fortuna, ou seja, ela era responsável por dar a sorte e tudo mais, mas aqui ela está trazendo a questão do quê? Da ocasião. Ou seja, a oportunidade para agir. Então, ou seja, nesse caso, a fortuna ela deve ser venerada, mas no que sentido venerada? Para se tornar merecedor, com a posse da virtude, ou seja, com essa capacidade de agir. Então é importante que quem esteja ou à frente do poder tenha a virtude ou a fortuna. E disso poderá vir uma pergunta: o que é mais importante? A fortuna, que corresponde à oportunidade, à ocasião de assumir, por exemplo, um governo, ou a virtude? No caso, que implica justamente nessa capacidade, na questão de estratégia. Interessante, porque olharmos aqui a noção de política mudou. Porque a política está ligada o quê? Com o universo da estratégia, com o universo da leitura das coisas como elas são e com o jogo político. Diferente da noção de Aristóteles. Agora, a virtude. O que é mais importante? Virtude ou fortuna? No caso, alguém que tem a ocasião, a oportunidade, mas não detém a virtude, ou seja, não seja capaz de administrar e usar para a manutenção do poder, ele poderá perder esse poder com facilidade. Agora, quem não dispõe necessariamente no momento a fortuna, a ocasião, ele poderá se tornar merecedor dela, na medida em que faça ações que possibilitem o seu acesso ao poder. Ou seja, nesse caso, então, seria muito mais importante ter a virtude, se não é possível ter as duas ao mesmo tempo. Então, a virtude poderá levar à fortuna. Agora, a fortuna pode ser a ruína de alguém que não tem ou não é merecedor da virtude. Então, ou seja, é um debate bastante interessante aqui que o Maquiavel nos traz. E segundo Maquiavel, o governante, disposto de virtude, ele precisa ter o espírito tanto da raposa quanto do leão.
No caso, a analogia com o leão é a questão da coragem. A coragem de agir. Ou seja, ele precisa ter esse elemento, a coragem, ser feroz nesse sentido. E também mostrar, tornar-se temível para quem, no caso, ameace o seu poder. Então, ou seja, ele precisa ter esse elemento. E, por outro lado, ele precisa ter astúcia, a astúcia da raposa. Ou seja, conhecer a lógica do poder, perceber as armadilhas que poderão ser. E aqui traz alguns debates bastante interessantes, porque para o Maquiavel não basta chegar ao poder, é importante também manter-se nele. E no caso, o príncipe ele será avaliado. Quem está à frente vai ser avaliado pelas pessoas que escolhem. Se eu escolho mal, ou seja, eu escolho pessoas que enfraquecem meu poder, vou ser, no caso, visto a partir delas. Aqui no caso se eu escolho ministros ruins, eu vou ser avaliado por eles, porque é a imagem do meu governo. Então, ou seja, nesse caso, o governante ele precisa ter a virtude, a astúcia da raposa para saber agir no momento certo. E até o próprio Maquiavel traz uma parte muito interessante que corresponde a uma pergunta: o que é melhor, ser amado ou temido? O que é melhor, ser amado ou temido? Para Maquiavel, ser odiado não é muito interessante, porque a pessoa que é muito odiada, ela no caso vai gerar repulsa e a tendência é, no caso, causar a rebeldia e instabilidade. Agora, somente amado não é suficiente ao ver do Maquiavel, porque as pessoas que só amam, mas não temem, tendem a trair com facilidade. Então, ou seja, o ideal é ser amado e temido. Se não for possível, no caso, ser as duas coisas ao mesmo tempo, que ao menos seja temido. Então, ou seja, aqui entra essa questão da astúcia da raposa e a coragem do leão. É uma analogia que aparece nas obras de Maquiavel que se torna bastante interessante para o nosso debate. Aqui foi apresentado em linhas gerais do pensamento do Maquiavel. Para entendermos mais, é importante ler a própria obra. Tem muita coisa que foi apresentada de maneira bem geral, para nós conhecermos esse pensador. Para a aula de hoje, são esses elementos. Até a próxima aula. Bons estudos!